Cidade Alerta continua trazendo informações sobre a operação Incorporação da Verdade, que foi deflagrada hoje pela Polícia Civil de Minas Gerais, na cidade de Frutal. Depois de uma intensa investigação, 5 pessoas foram presas, suspeitas de ter envolvimento na morte da pequena Maria Fernanda. Aí na tela um pequeno organograma preparado aí pelo Cidade Alerta para você entender como é que funcionava o ritual de evocação e incorporação de espíritos no dia 24 de março, onde a Maria Fernanda acabou morta. Neste ritual estava o líder espiritual de 24 anos, que era quem comandava essa cerimônia. E estavam presentes os avós maternos, a avó de 60 anos, o avô de 70 anos, a mãe da Maria Fernanda, de 41 anos, e uma tia de 38 anos. Ao vivo com a gente agora no Cidade Alerta, o delegado Murilo, da cidade de Frutal, ele que comandou esse trabalho de investigação. Daqui a pouquinho a gente está só alinhando o áudio aí do delegado. Ele que comandou esse trabalho de investigação, porque doutor Murilo, desde o dia que recebeu a informação da morte da Maria Fernanda, ele já passou a desconfiar que havia alguma coisa por trás e ele não acreditava que aquilo lá de fato fosse um acidente doméstico. Depois que as equipes da perícia e da polícia estiveram no local onde Maria Fernanda teria sido vítima desse suposto acidente doméstico ali em uma churrasqueira, envolvendo álcool e churrasqueira, a Polícia Civil teve certeza de que naquele local não teria acontecido nenhuma confraternização, como havia sido comunicado em um primeiro momento pela mãe da Maria Fernanda. E logo depois, a polícia passou a receber informações sobre o que de fato teria acontecido naquele dia. Doutor Murilo está ao vivo com a gente em uma transmissão aqui pela internet, ele está direto da cidade de Frutal. Primeiro eu agradeço, doutor, a gentileza do senhor conversar com a gente aqui no Cidade Alerta Minas. Sei como está difícil aí o dia hoje, o senhor passou a tarde ouvindo os suspeitos que acabaram sendo levados pelos senhores para a delegacia, mas eu queria que o senhor contasse para a gente, doutor, qual foi o ponto-chave para que vocês entendessem que o que aconteceu com a Maria Fernanda não foi um acidente envolvendo álcool e churrasqueira, mas sim um ritual religioso. Vamos fazer o seguinte, vamos restabelecer a comunicação com o delegado, doutor Murilo, rapidinho. Eu não vou mudar de assunto não, eu vou ficar nessa história. Restabeleça a comunicação com ele, por gentileza, enquanto eu converso com o telespectador do Cidade. A gente sabe que havia uma pressão muito grande da população de Frutal em busca de respostas. Nós sabemos o quanto a família envolvida nessa história é uma família querida, uma família respeitada, e eu tenho plena certeza que todos eles estão em um sofrimento genuíno pela partida da Maria Fernanda. Isso é incontestável. Foi uma menina de apenas 5 anos que estava participando desse ritual ali. Pelas primeiras informações repassadas, um ritual de cura, onde eles queriam ali fazer um trabalho, uma espécie de trabalho para que ela tivesse saúde, em busca de mais saúde, e ela acabou sendo vítima dessa tragédia. O que acontece depois do momento da morte da Maria Fernanda é que esconde, de fato, o verdadeiro problema, onde o fato não foi comunicado com a verdade. Houve aí uma tentativa de se encobrir a história para que ninguém fosse penalizado em uma situação onde a lei prevê que sim, existem responsabilidades que precisam ser aplicadas. No dia 24, depois que a Maria Fernanda foi tomada pelo fogo, porque ela teve praticamente 100%, quase 100% do corpo dela queimado, ela foi levada para uma unidade hospitalar, ela já chegou em estado gravíssimo, a equipe médica fez todos os esforços, mas não conseguiu salvá-la. A Maria Fernanda, então, infelizmente, morre e a polícia só então, depois da morte de Maria Fernanda, toma de fato a real ciência do que havia acontecido, de que aquela menina, então, como foi repassado para a equipe médica, teria sido vítima de um acidente doméstico. Mesmo em situações de possíveis acidentes domésticos, a praxe do serviço é que seja investigado para ver se essa versão não esconde possíveis responsabilidades. E foi nessa investigação, nessa primeira apuração, que a polícia já conseguiu descobrir algumas discrepâncias entre a versão apresentada pelos familiares da Maria Fernanda e pelo de fato que tinha acontecido. E é sempre bom a gente frisar que a equipe da Polícia Civil, a perícia técnica da Polícia Civil, ela trabalha com fatos. O que eles visualizaram, os indícios, as provas materiais indicavam que, de fato, aquela família estava
omitindo alguma informação. E essas informações foram descobertas depois que a Polícia Civil passou a investigar esse caso. O que se descobriu é que Maria Fernanda estava reunida com a mãe, a tia, os avós e esse líder espiritual, e eles estavam fazendo esse ritual com vela e o corpinho da Maria Fernanda embebido em álcool e ervas. E aí, então, esse líder espiritual teria se aproximado com uma vela quando o fogo, obviamente, nós estamos falando de uma criança com o corpo molhado de álcool e ervas, a chama da vela praticamente pula no corpo dessa menina, porque nós estamos falando de um material inflamável, e aí ela é consumida por esse fogo. No momento do socorro, há em algum momento uma combinação para que a verdade ali não fosse levada à tona. Não se sabe por quê. Doutor Murilo já normalizou a ligação? Ou daqui a pouco a gente volta com ele? Ele está ao vivo no telefone? Então vamos esperar o telefone aí, porque a gente teve um probleminha com a comunicação. Agora o doutor Murilo me ouve por telefone. Doutor, tá me ouvindo bem, doutor? Boa noite. Boa noite, Luciana. Doutor, agora sim a gente consegue conversar direito para esclarecer para o telespectador a investigação acerca desse caso. O que é que levou a polícia, doutor, a acreditar que a Maria Fernanda não havia sido vítima de um acidente doméstico envolvendo uma confraternização, um churrasco? Como é que a polícia conseguiu descobrir o que tinha de fato acontecido naquele dia 24 de março? Sim, primeiramente pela omissão da própria família, que não noticiou os fatos à polícia. A polícia tomou conhecimento por meio da imprensa e, desde então, alguns parentes, por parte dos pais da vítima, desconfiaram que, pela extensão das lesões, as lesões não eram compatíveis com um acidente doméstico. E, a partir de então, nós instauramos um inquérito e passamos a apurar os fatos. Ouvimos várias testemunhas, os médicos que fizeram o tratamento na vítima, e também solicitamos os laudos que foram feitos na cidade de São José do Rio Preto, para onde ela foi levada e onde ela veio a óbito. E quando a gente teve a dimensão e da extensão dessas lesões, nós começamos a trabalhar com a hipótese de que não havia ocorrido um acidente doméstico com uma churrasqueira. E desde então nós passamos a levantar fontes de provas, elementos, e também fizemos laudos, baseado em laudos, do local e tudo mais. Nós conseguimos, então, chegar na hipótese de que não houve um acidente doméstico, e sim que se tratava de um homicídio culposo inicialmente. Mas, após o levantamento, nós também concluímos que não se tratava de um homicídio culposo, e sim de um homicídio doloso. Doutor, qual seria a responsabilidade de cada pessoa que estava presente nesse ritual, nesse crime? O que é que os senhores conseguiram descobrir sobre esse líder espiritual, o que o avô e a avó fizeram, a mãe, essa tia? Olha, os parentes, os parentes da vítima, eles todos, eles trabalhavam com trabalhos espirituais. Inclusive tinha até uma sala própria dentro da casa em que eles faziam esses trabalhos espirituais. E foi nesta sala que ocorreram os fatos. E o que acontece é que esse líder espiritual, esse guia espiritual, ele foi convidado a participar desse ritual. Ele evocou espíritos, ele teria incorporado espíritos, e um desses espíritos teria jogado álcool sobre o corpo da vítima e depois passado uma vela próximo ao corpo dela, no momento em que, literalmente, ele ateou o fogo nela viva, na vítima, uma criança de 5 anos, e ela estava viva. Ela queimou, teve praticamente quase 100% do corpo queimado, e em decorrência dessas lesões ela veio a óbito. Todos os parentes que estavam nesse ritual nada fizeram, passivamente ficaram assistindo um espetáculo de horror, de ver uma criança de 5 anos sendo queimada viva. O senhor hoje passou durante toda a tarde ouvindo, esses suspeitos, e eles relataram algum fato novo para o senhor, que pode ser divulgado, obviamente, sem aí comprometer o trabalho de investigação dos senhores. Mas o que é que esses familiares alegam? Por que o motivo da inércia? Por que eles resolveram, então, não contar a verdade para a polícia quando a Maria Fernanda morreu? Então, segundo informações que eles nos repassaram, eles não contaram com medo de ser presos,
né? Eles estavam com medo de serem presos e também com medo do preconceito social, da repercussão social desses fatos. Então, é mais ou menos nessa linha que eles alegaram que inventaram essa história, né, da churrasqueira, de um acidente com churrasqueira, para não serem, entre aspas, punidos, né, pela sociedade pela morte de uma criança de 5 anos. Então, eles tinham medo de perder emprego, medo da repercussão, eles disseram que tinha medo até da imprensa. Então, mas é para ter mesmo, Então, na verdade, não precisa ter medo, ter respeito. Caso, então, diante dessas motivações, também foi possível identificar uma outra pessoa que até então não tinha sido citada, né? Uma outra pessoa que participou também do ritual, e agora a gente trabalha no sentido de identificar, né? Qualificar essa pessoa e também ver qual foi a participação dela nesse ritual. Não é necessário ter medo quando a gente sabe que a gente não fez nada de errado, né, gente? Você não precisa temer as autoridades se você não deve nada, muito menos temer a imprensa se você não deve nada, porque aqui a gente está para contar a verdade. Eu não estou aqui para ficar escondendo história e nem safando a cara de ninguém. Eu tenho plena noção que eles estão em sofrimento, mas agora eu já não sei mais se é sofrimento pela morte ou sofrimento porque a mentira foi descoberta, porque eles foram, de fato, desmascarados pela polícia. Doutor Murilo, nessa investigação, parece que houve a participação de um outro familiar que levou elementos para a polícia que fizeram aí com que, de fato, os senhores acreditassem ainda mais de que não havia sido um mero acidente. Esses elementos ali eram provas materiais ou eram informações que foram colhidas logo após a morte da Maria Fernanda? Não, foram informações colhidas após a morte, e também pelo fato desse familiar desconfiar da extensão das lesões e pelo fato também da própria ocultação, né, dos fatos das autoridades, né? Então, como eles ocultaram os fatos das autoridades, principalmente da Polícia Civil, e também pela extensão das lesões, esses familiares ficaram desconfiados e, com base nisso, deu início à investigação e nós desvendamos todos esses fatos e acabou com a hipótese mentirosa de acidente doméstico com uma churrasqueira. Foi um trabalho muito difícil para vocês, eu acompanho desde o início, já incomodei o senhor algumas vezes, né, doutor, aí pelo telefone, buscando informações, porque a gente sabia que cedo ou tarde essa resposta viria. Primeiramente, os nossos parabéns para toda a equipe que participou aí desses levantamentos, das apurações, das buscas, apreensões. E o que é que acontece agora, doutor? Praticamente o trabalho da polícia foi aí encerrado. Já está aí caminhando para a reta final. O que é que acontece com esses 5 aí que foram presos hoje? A prisão temporária tem prazo de 30 dias. Nesses 30 dias nós temos muita coisa a fazer. Analisar celulares, os objetos que foram apreendidos e também fazer a reconstituição dos fatos. Né? A reconstituição dos fatos eu acredito que vai delimitar, né, e demonstrar até a participação de cada um, né, individualizar a participação de cada um. E a gente vai ter, assim, mais certeza de como foi a participação de todos esses parentes e desse líder espiritual nesses fatos que gerou a morte dessa criança. Agora, depois que foram presos, eles chegaram a entrar em um consenso em versões? Aparentemente, agora eles, de fato, estão falando a verdade para vocês? Eu prefiro não contar detalhes sobre os interrogatórios que foram feitos hoje. É preciso estudar um pouco ainda e tentar cotejar, né, todos eles para ter a certeza, mas tem algumas variações nas versões e isso a gente vai ter que analisar posteriormente e, como eu disse, na reconstituição dos fatos, isso vai ficar bem delineado e a gente vai poder ter certeza de como aconteceu esses fatos aí que gerou a morte dessa criança. Muito obrigada, viu, doutor, pelas informações, pelos esclarecimentos. Um bom trabalho para todos vocês e que Deus continue abençoando essa equipe da Polícia de Frutal que tem realizado trabalhos incríveis aí na cidade. Agradeço, estou à disposição. Bom, e daí, gente, eu fiz um levantamento aqui também, que jornalista vai atrás, né? A gente aqui aprende que quando você entra numa história, você tem que ir até o fim dela. Na escola de jornalismo, a gente aprende muito sobre isso, sobre a responsabilidade de se fazer levantamentos. E logo depois da morte da Maria Fernanda, no dia 23, que a família toda postou luto, né? A tia postou luto no perfil. Aí todo mundo posta luto, todo mundo faz.
No dia 25 de março, a Polícia Militar foi acionada para um endereço de um dos familiares. Ali eu não vou entrar em muitos detalhes também para não esparrar tudo, porque senão eu estrago a investigação da polícia. Entrou em contato um familiar dizendo que havia uma discussão na casa onde o crime aconteceu, onde tudo isso aconteceu. Uma confusão, uma briga generalizada entre os familiares, e aí quando a polícia chega lá não encontra ninguém. A partir deste momento, a polícia ganha mais um elemento para acreditar que o que aconteceu naquela casa não tinha sido um acidente doméstico, tinha sido uma ação inconsequente. Vocês escutaram da boca do delegado, o responsável por essa investigação, que essa família optou pelo silêncio com medo das consequências. E aí a gente se pergunta agora o que de fato se passou pela cabeça de todos eles naquele momento para que eles ainda tivessem a frieza de orquestrar uma versão para apresentar à polícia, para apresentá-la à polícia posteriormente, para que todos eles ficassem aí, para fossem excluídos de uma culpa. A polícia não é burra, gente. A polícia trabalha, a polícia investiga e a polícia descobre. Tá aí a resposta. 5 pessoas que foram presas. Eu vou reforçar o que eu disse. Eu tenho certeza que essa família está em sofrimento profundo. Não sei agora a natureza desse sofrimento, porque diante das informações repassadas pelo delegado, a gente começa a contestar de fato o verdadeiro amor. Mas ainda acredito que estão em sofrimento profundo porque é uma menina de apenas 5 anos que foi morta. Familiares aí que estão sofrendo com a ausência. Pessoas que nada tinham a ver com esse ritual, que acabaram aí tendo que lidar com esse luto que não passa, porque a investigação faz esse trabalho de recuperação mental e espiritual ser perpetuado num sofrimento tremendo. Mas o Cidade Alerta Minas vai acompanhar cada passo, porque a sociedade precisa de resposta, e tudo isso é pela Maria Fernanda, para que a morte dela não seja esquecida e para que os responsáveis sejam definitivamente punidos.